Bem, quem acompanha a CCI, né, viu que no vídeo anterior, o 690, que esse é o 691, né, o título era A Vez do Brasil Está Chegando. Né? E já tinha um avião chegando no Brasil que veio da América do Norte, saiu da Flórida, né, assim, sem identificação na sua carenagem. Né, é um avião branco e pousou em Porto Alegre ontem, né? E depois seguiu para Guarulhos, em São Paulo. E esse avião está gerando assim, muita especulação, porque saiu dos Estados Unidos e é um avião tido como operações, né, diplomáticas e operações especiais que envolvem a CIA, né, que envolve muitas questões de segurança nacional. Bem, é claro que se o avião pousou em território brasileiro, é de conhecimento da Força Aérea Brasileira, é de conhecimento, né, do Departamento de Defesa, é de conhecimento do Ministério de Defesa, né, é de conhecimento do próprio governo. Né? Olha, tá chegando um avião aí. E veio lá da Flórida. Né? Como disse, já se Maomé não vai se a montanha não vai a Maomé, que Maomé venha até a montanha, não é assim? Então eu fiz uma comparação sobre a questão da UPA, né? Por que o Brasil está na prioridade do governo americano? Não, primeiro que a gente tem uma taxa aí de 50% que já diferencia a gente dos outros. Então nós estamos numa categoria de prioridade. Por quê? Porque o governo americano virou uma grande clínica, uma espécie de uma UPA, né? Foi o que eu falei, né? Que vai resolver esses contenciosos aí do mundo inteiro, porque aí teve o Zelensky, teve a Índia, teve, né, países africanos, vários países estão se direcionando com as suas lideranças, né, ao governo americano, na expectativa que ele seja um mediador de conflitos. Né? E aí eu falei, olha, a Ucrânia hoje como diz assim, está na questão de prioridade, né, emergência, né? Eu até anotei isso aqui num papel, né, que era emergência, então categoria vermelha. Quando você chegar na UPA, né, que é a unidade de pronto atendimento, né, eles fazem uma triagem e classifica você. Né? Ó, se você for de emergência, você está na qualificação de vermelha, né? Classificação de risco. Se você for laranja, né, é muito urgente. Se você for amarelo, é urgente. Se for verde, é pouco urgente. Se for azul, não urgente. Então, pelas condições do Brasil, que, por exemplo, está sofrendo, né, muitas críticas do governo americano, principalmente do próprio presidente da Casa Branca, né, e por ter também recebido uma taxa que está acima da média, né, dessas sobretaxas que o governo Trump tem colocado, está acima da média dos outros países. E são declarações que vêm do governo americano que preocupam, né, que diz que o Brasil é um dos parceiros mais complicados, né? Então, é possível sim que essa visita desse avião americano aí esteja trazendo preocupação. Vamos ver um recorte que eu fiz aqui do Metrópole, que acabou de compartilhar na rede, né? E vamos dividir isso com você para a gente poder analisar esse conteúdo. Utilizado em operações especiais. Espera aí. Vamos colocar no começo aqui. Unidos frequentemente utilizado em operações especiais da Força Aérea dos Estados Unidos, frequentemente utilizado em operações especiais do governo norte-americano, pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, às 9h48 da noite de ontem, de terça-feira. Mais cedo, antes de chegar à capital paulista, a aeronave já havia aterrissado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Segundo o Flight Radar 24, o Boeing 757-200 deixou os Estados Unidos na segunda-feira, partindo de uma base militar em Nova Jersey. A rota incluiu escalas em Tampa, na Flórida, e em San Juan, em Porto Rico. Na manhã desta terça-feira, o avião seguiu para Porto Alegre e posteriormente para São Paulo. O Metrópolis acionou a Força Aérea Brasileira, a Receita Federal e a administração do aeroporto de Guarulhos para mais esclarecimentos.
A GRU Airport confirmou o pouso e disse que tudo ocorreu normalmente, sem intercorrências e com autorização do Ministério da Defesa. Os demais órgãos procurados não responderam até a última atualização desta reportagem. O espaço permanece aberto para as manifestações. Segundo informações do governo americano, a aeronave está vinculada ao Esquadrão de Operações Especiais da Força Aérea Americana. O grupo é responsável por missões de transporte associadas ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, que podem envolver deslocamento de diplomatas, militares e até agentes da CIA. Apesar da confirmação sobre a origem e a ligação do Boeing e à Força Aérea, ainda não há informações oficiais sobre o objetivo da viagem ao Brasil. A chegada chamou a atenção porque o avião desembarcou em Porto Alegre sem qualquer identificação externa visível. É aquele avião completamente branco, exatamente de operações especiais dos Estados Unidos. Tchan, 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 tchan. E aí fica aquela teoria da conspiração. O que pode ser isso? Será que isso tem a ver, né, com o que vai acontecer na publicação de uma emissora internacional sobre o dossiê do ex-assessor do Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro? Porque olha que esse dossiê bater, né? Porque olha que isso foi checado, olha, eles estão cozinhando isso aí tem muito tempo, né? Todo aquele acervo que foi tirado do celular do assessor do Alexandre de Moraes, né? E hoje o Tagliaferro está lá na Itália, né? Mantendo altos contatos aí com o governo europeu, né? Então tudo isso pode estar envolvido num grande gatilho que está para acontecer brevemente. Eu entendo, né, que se você for fazer uma associação dos fatos, né, a questão dessa imprensa soltar essa bomba sobre o Alexandre de Moraes, né, sobre esse gabinete aí do enfrentamento à desinformação, essa coisa toda, e da forma como isso impactar, né, no plano internacional, como isso vai vir para, né, como isso vai rebater dentro da política interna brasileira, né? E aí eu comentei também no meu vídeo anterior uma fala do Tagliaferro, né, que ele diz que tem medo de Alexandre de Moraes, tem medo de enfrentar o Alexandre de Moraes, porque quando ele trabalhou com o Alexandre de Moraes, ele viu que era um cara difícil de lidar, né? Tanto que ele tentou pedir demissão, ele pediu demissão, né? Pediu exoneração umas 8 vezes, mais ou menos, né? E não deixaram ele sair. Então, o único jeito que ele conseguiu para se livrar do Alexandre de Moraes foi através, né, de um incidente familiar, onde constatou que houve uma violência doméstica, né? Teve um disparo de arma dentro da casa dele, e aí ele acabou sendo autuado ali, né, e preso. E tudo isso aí, depois ele disse que vai dizer que isso aí foi tudo uma armação, que ele foi vítima de uma armação, quer dizer, armaram para tirar ele, né, do gabinete do Alexandre de Moraes e ter acesso ao celular dele. Então, tudo isso é uma hipótese, né, de uma grande conspiração para se chegar a Alexandre de Moraes. E essas falas do Tagliaferro dizendo que o pessoal tem medo do Alexandre de Moraes, que, não, né, que ele tem o controle dos ministros, ele tem um controle, né, ele tem um dossiê de todos os ministros do STF, então todos estão subjugados, né, à vontade dele. Então, o próprio Lula, né, quando saiu da cadeia, ele estava preso, né, e talvez quais foram as condições que foram colocadas para o Lula, falou assim: nós vamos dar um cavalo de pau no judiciário, nós vamos anular tudo que nós fizemos na Lava Jato para tirar você da cadeia. Em troca de quê? Em troca de quê? O que o Lula teve que dar em troca para todo esse arsenal jurídico para trazer ele de volta, né? Seria ele ficar refém daqueles que o tiraram, que foram os mesmos que o prenderam, né? Então, parece que sim ou parece que não, parece que o próprio STF está refém do Alexandre de Moraes, o próprio governo Lula está refém do Alexandre de Moraes, e ninguém tem coragem de peitar o Alexandre de Moraes, só mesmo uma ação externa, né? Porque eu acho muito complicado você ver o Fux, você ver, né,
esses ministros da Suprema Corte, aí, todos, né, tendo que engolir, né, uma narrativa esdrúxula que vai contra, né, os preceitos mais básicos da lei, né? Então, eles se exporem, eles terem as suas vidas arrastadas, né, para esse mar de lamas, e aí eles ficam vulneráveis socialmente, onde eles vão, eles são mal vistos. Então, a troco de quê? O que eles estão com medo, né? Por que eles estão tão subjugados, ajoelhados, né, a essa virada de paradigmas para poder sustentar, né, esse poder que Alexandre de Moraes sustenta sobre o cenário brasileiro. Então, tudo isso a gente entende que pode ser o esqueleto do governo Biden, que ainda está no Brasil em fase de decomposição, vamos dizer assim, né, que ainda sobrevive de uma certa forma, porque o mundo já está caminhando para resolver os seus problemas, né, e o Brasil está nessa pauta também, né? Então, como eu disse na época, nós devemos ser aqui talvez na categoria, né, amarelo, que é urgente, né? Essa classificação de risco ela é do protocolo de Manchester, né? E aí você classifica para atendimento o grau de risco. Então, sim, a vez do Brasil pode estar chegando, né? A gente tem uma certa intuição quando a gente faz as nossas análises aqui, baseado nas percepções que a gente captura, né, na atmosfera. Tá bom? Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia. Primeiro compromisso de Minas é com a liberdade, já dizia nosso conterrâneo presidente Tancredo Neves. E eu conto com vocês na nossa chave Pix, jbnoticias@gmail.com. Tenho que lembrar, gente, a gente aqui vive desses pingadinhos de vocês aí. Então, por favor, não nos abandone, porque a esperança é a última que morre. Então, se nós estamos vivos e atuando, é porque temos esperança. Queremos dividir com vocês essa esperança de pacificar o Brasil e trazer a verdade da forma mais harmoniosa possível. Fiquem com Deus. Se inscreva no nosso canal, dá um like aí, né? Ajude a compartilhar, faça um pouquinho da sua parte aí para ajudar a nossa Comissão Cidadã de Inquérito, que é minha, que é sua, que é do Brasil. Um abraço.